Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Ponto de Vista, esse quadro do Jornal Correio do Lago, onde nós trouxemos pessoas interessantes com assuntos interessantes. E esse é o caso hoje. Nós temos aqui o Eliandro, que é um convidado muito especial, que veio falar de um assunto muito interessante, que é a ayahuasca. Não só isso, mas muito mais coisas que a gente vai descobrir agora, não é isso, Eliandro? Boa tarde. Então é isso mesmo, né? Estamos trabalhando com a medicina da ayahuasca aqui em Santa Helena e tem a oportunidade hoje de falar um pouco o que é essa medicina, né? A gente vê bastante no YouTube relatos, pessoas participando de cerimônias, consagrando, vários artistas também participando de cerimônias, né? Você vê o Alok, eu vi mesmo. Ajuda, o Fábio Assunção, E que bem que você tocou num nesse quadro assim de dependência química que está bem profundo, conseguiu se recuperar depois da ayahuasca. Depois das cerimônias ele participou. Hoje, falando da ayahuasca, o pessoal vem do mundo, né, no Brasil aqui para conhecer o que é a medicina da ayahuasca. E ela é originária do Brasil? Ela está mais aqui na região do Acre, na região do Amazonas e o Peru. Naquela região ali, por ser questão climática, né? Ah, sim. Por ser questão climática e as plantas que compõem ela se reproduzirem ali naquela região, né? Por ser um clima com bastante chuva, calor e tal. Então, a ayahuasca, ela é uma planta? Ela é a junção de dois elementos, né? Uhum. Digamos assim, elementos. Eu falo que dentro do xamanismo que a gente fala, que é essa conexão com a natureza, o que a gente chama de alma aqui, a gente chama de consciência. Nós, se reconhecemos como consciência também, reconhecemos os animais, assim, também como consciência. E existe o mundo vegetal, né? Existe o mundo vegetal. Dentro do mundo vegetal, existem duas plantas mestras, né? Assim como nós, que tem alguns seres mais evoluídos do que nós, pessoas mais inteligentes, mais para frente do que nós, no mundo vegetal também tem essa hierarquia, digamos assim. Ah, né? olha só que interessante. E existe uma mística, né, como é que foi descoberta a ayahuasca, que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que ter descoberto a ayahuasca por um acaso, né? E foi assim? Foi por acaso? Tem várias pesquisas e o pessoal sempre buscando alguma forma, mas enfim, o que resultou foi a combinação de dois vegetais, né? Existe o cipó, que ele é mais conhecido como jagube aqui no Brasil, né? A região do Peru é conhecida como mariri. E até eu trouxe aqui, né? O cipó, esse cipó aqui, que é feito a ayahuasca. E nós temos a chacrona também, né? A chacrona, que foi uma planta também. Ela é junto com essa? É a chacrona. E o que acontece? Eles pegam uma proporção do cipó e da folha e se coloca dentro de uma panela e dá início ao processo de feitio da medicina da ayahuasca, digamos assim, né? Entendi. Então é feita uma abertura com uma série de rezos em cima e ao longo de 5 até 35 dias, né, dura esse processo de feitio da ayahuasca. Então a partir do 5º dia ali começa a se nascer a ayahuasca, né? Aquela junção dessas duas plantas, né? Então não é algo pronto. Não, o cara chega lá, pega existe tudo além do plantio, um preparo, um plantio do cipó, plantio da chacrona, existe tudo um preparo. Por exemplo, lá em cima, que é na região de Acre e Manaus, que o pessoal costuma fazer feitio, aqui dificilmente a gente tem lá, tem mais, né? Entendi. Os homens são responsáveis por cortar o cipó e moer o cipó para jogar na panela. E as mulheres são responsáveis por colher a folha da rainha, que digamos que é a chacrona, né? Que tem a substância principal da ayahuasca, que ela tem outras substâncias, mas ela tem a substância principal, que é o DMT, que é dimetiltriptamina. E o que é o DMT? O DMT ele tem no nosso corpo quando a gente nasce e quando a gente morre. Então, por isso que às vezes... Só que o nosso corpo ele não libera o DMT, assim, ele não tem o costume de liberar o DMT. Às vezes a gente escuta relatos aí de pessoas que passaram pela UTI e relatos de quase morte, né? Que relataram que viram a morte e voltaram.
o que aconteceu com essa pessoa. O corpo dela entendeu que ela ia morrer e o corpo liberou o DMT, a substância que tem no corpo. E quando liberou o DMT, a pessoa teve essa expansão da consciência. Ela teve essa expansão da consciência e ela teve a comunicação com o campo quântico e ela retorna e dá esses relatos que a gente costuma ver no YouTube. E ensina. Aqueles relatos que a pessoa sai do corpo, que ela se vê de fora. É isso então. Sim. E isso seria então o resultado da liberação desse DMT. Do DMT. E daí o que tem? Nesse feitio da ayahuasca, com a combinação da chacrona com o jagube, né? A medicina ayahuasca, ela é composta pelo DMT, além de outras substâncias, né? Tem várias, mas a principal substância que tem na ayahuasca é o DMT em si. É o DMT. É o carro-chefe, então, que faz. É o carro-chefe da medicina da ayahuasca, o DMT, que causa a expansão da consciência, digamos assim, né? Entendi. E, Leandro, conta pra nós, assim, como que você chegou à ayahuasca? Como que você conheceu? Como é que foi a tua experiência? Então, há aproximadamente uns 3 anos atrás, né? Meu falecido pai, ele é natural do Amazonas lá, e eu fui para conhecer os familiares lá, meus tios que estavam para lá, e passei até pensei, vou subir para o Amazonas e vou conhecer a ayahuasca lá. E passei uma semana lá com meus tios lá, e passei por vários lugares lá, passei. E fui até uma aldeia lá, conhecer uma aldeia lá. Mas aí eu não tive a oportunidade de conhecer a medicina da ayahuasca lá. Mas assim, quando você está sentindo já de conhecer a medicina da ayahuasca, é porque você já está recebendo um chamado. Não é por acaso assim que você vai consagrar, vai participar de uma cerimônia da ayahuasca. E aí eu voltei do Amazonas lá, estava em casa, e a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, nossa, fiquei uma semana lá em Manaus, lá, e não conhecia a ayahuasca. Até agora eu vou conhecer aqui mesmo. Eu já tinha tinha ouvido falar que em Medianeira existia um local que faziam cerimônias, né? E aí para você ver como que é a coisa, eu mandei mensagem para o pessoal lá, e tava as vagas esgotadas, e mais uma moça tinha positivado dengue, e tinha aberto uma vaga. Olha só. E era de um dia para o outro, assim, né? Até aí foi naquela oportunidade que eu acabei conhecendo a medicina da ayahuasca. Né? Então foi lá em Medianeira. Em Medianeira ali. Entendi. E a tua primeira experiência, porque assim, pelo que a gente falava antes, não é chegar e tomar, existe um preparo, um ritual, alguma coisa assim, você pode explicar? Sim, existem vários formatos de consagração com a medicina da ayahuasca. A tua primeira experiência, ou a de qualquer um, se chama consagração. Consagração, você consagra a medicina. Entendi. Não é tomar a bebida, consagra. Então é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Né? Sim, existe... A ayahuasca, ela é uma bebida, digamos assim, enteógena, expansora da consciência. Né? Existe uma confusão também sobre a legalização dela. Ela é legalizada no Brasil. Né? Foi feito um estudo pelo Conselho Antidrogas, tem até resolução, portaria. Né? Olha que interessante. Até uma das grandes pessoas que foi precursor dessa legalização no Brasil foi o mestre Irineu, lá do Acre, né, que foi um maranhense, que foi para trabalhar no Seringal, no Amazonas, e conheceu a medicina, e depois ele criou a doutrina do Santo Daime, digamos assim, que existe, né? E através dele e outros movimentos também se chegou à legalização. Hoje é legalizado, né, o uso da ayahuasca no Brasil, mas de forma ritualística. Não é uma bebida sagrada, não é brincadeira. Você não é um trabalho sério. Não é brincadeira trabalhar com a medicina da ayahuasca. Exige um respeito ao sagrado em si. Ela pode ser usada de forma recreativa, digamos assim, né? E a gente não ouve relatos disso também, né? Ou existe? Até existe, né? Porque o que acontece, até pouco antes da pandemia, a ayahuasca, digamos assim, ela morava na floresta, era um segredo da floresta, poucas pessoas conheciam, né?
E aí depois esse pós-pandemia, a ayahuasca saiu da floresta e tá Olha só. indo para o mundo. É um Então, movimento que está acontecendo. é Sabe? recente isso. E aí você vê, por exemplo, no Amazonas, no Acre, lá, vindo pessoal de outros países lá em retiros que tem lá, passar uma vivência de uma semana, tudo para conhecer a medicina lá, né? E também em outros lugares do Brasil também está Divulgada. sendo divulgada, né? Estão abrindo espaço para fazer cerimônias em cima. E considerando que ela é uma planta religiosa, então religiosa não, medicinal, como você disse, medicinal. Então também a divulgação é delicada, né? Inclusive, é por isso que você está aqui, para a gente divulgar da maneira correta e explicar exatamente o que é a ayahuasca, né? Sim, até... Porque ela é um remédio, né? Até, sim, também. Pode ser considerado assim também, né? Inclusive eu li os relatos antes de vir para cá, de pessoas, um rapaz, inclusive de Curitiba, que ele era viciado em drogas, fortemente, assim, a vida dele, pelo relato dele, trabalhava para usar droga. Ele fez parte de um ritual, então, passou a consagração, como você disse, e depois disso, sem problema nenhum, ele largou as drogas. Então ele se manteve no grupo lá de ayahuasca, das pessoas que iniciaram ele, e largou todas as outras drogas sem problema nenhum. Então, como eu falei, a ayahuasca ela saiu da floresta e foi para o mundo, e justamente para trazer essa cura. Né? O que ela trabalha? Ela trabalha a cura física, mental, emocional. Isso que ela trabalha nas pessoas. Se procurar no YouTube, a gente consegue achar lá. A Profissão Repórter fez uma matéria justamente nesse sentido. Centros em São Paulo de recuperação de dependente químico, usando a medicina da ayahuasca. Ah, então já existe alguma coisa nesse sentido? Existe algum centro, existe. Existe em Curitiba, né, um Instituto Céu da Vida, que trabalha com a medicina da ayahuasca para recuperação de dependentes químicos. Em vigência já, então já tá. Em vigência, mas assim, que nem eu estava falando aqui, não só dependente químico, mas todo mundo em si. Digamos assim, eu falei que a ayahuasca saiu da floresta pós-pandemia, começou a ganhar o mundo fora, justamente porque depois do pós-pandemia a gente também passou a viver uma outra pandemia. Uma pandemia de ansiedade, uma pandemia de depressão. Hoje tem não só várias pessoas perdidas na dependência química, como em medicações mesmo, antidepressivo, né, ansiolítico, muita coisa nesse sentido, sabe? Sim. E a medicina ela veio para trazer essa cura, falei, mental, emocional, física das pessoas, né? Não só, então, para o uso de alguma substância, mas para a vida em geral. Sim, no geral. Numa cerimônia, você tem os trabalhos da cura de um vício, uma cura emocional. Você tem trabalho de autoconhecimento, para você que quer se conhecer mais, quer se desenvolver mais, você quer saber quem que você é. Então, tudo isso a medicina te traz. E entrando nessa seara agora, da experiência própria, como foi a sua primeira experiência? A primeira vez que você ingeriu a ayahuasca e fez a consagração? Como que é isso? Você pode contar para nós? Então, a cerimônia, né? Como eu falei, existem vários formatos, mas o instituto que eu faço parte é o Instituto Shamanic Dream, né? Tem um formato de ritualística. Então, a gente, antes de começar a cerimônia, né, já na semana anterior, você tem uma preparação, que é a preparação mental, que você objetiva trabalhar na cerimônia, em você. A preparação referente à alimentação, né? A gente pede sempre para, pelo menos uns 3 dias antes da cerimônia, a pessoa ficar sem comer carne, para não trazer as energias do abate para a cerimônia. Aquelas energias do abate, eles ficam na carne, Olha só. traz para a cerimônia. Até questão sexual, às vezes, né? Para não preservar a energia sexual também. Tudo isso, então, você limpa teu corpo para você participar de uma cerimônia da ayahuasca. Aí o que acontece? Aí no dia você chega e a gente faz uma palestra e fala tudo o que vai acontecer naquela noite.
A ayahuasca é uma medicina da noite. Existem cerimônias no formato diurno, mas ela é uma medicina da noite. A gente trabalha com ela das 8 da noite até as 6 horas da manhã. Então, primeiro momento, o que acontece? A pessoa tem toda a explicação do que vai acontecer durante a cerimônia e tal. Aí depois você, digamos assim, depois que se passou todo o processo de explicando tudo o que vai acontecer, dá abertura à cerimônia e você toma a primeira dose, digamos assim, né? E quando eu fui em Medianeira, daí eu tomei minha primeira dose e às vezes, assim, de 10 a 40 minutos, né? Digamos assim, começa a se abrir os trabalhos para as pessoas, né? Começa, quando você, quando você consagra a ayahuasca, essas duas plantas, elas trabalham no teu corpo, né? O cipó, que é o jagube que a gente fala, ele vai escanear o teu corpo, vai fazer um scanner das frequências do teu corpo. E a chacrona, que tem o DMT, ela vai subir para a tua glândula pineal. Ela vai para a tua glândula pineal e vai dilatar o teu terceiro olho, a tua glândula pineal. Aí você vai ter a expansão do campo sensorial, digamos assim, que é a expansão da consciência que nós falamos. A expansão da consciência. Quando você tem a expansão de consciência, você começa a se comunicar com um campo quântico do tudo que nós vivemos, né? E diariamente a gente se conecta com o campo quântico também. O campo ele nunca se fecha, né? A gente tá com o celular, você está mandando mensagem para alguém, você não está vendo sinal sair do teu celular, mas a mensagem está indo, está chegando. Para onde que ela está indo? Ela está indo através do campo quântico. Você está escutando uma rádio, você colocou numa frequência de rádio certinha lá, frequenciou, está naquela frequência. E você está ouvindo aquela música, mas aonde que está indo esse sinal? Você não está vendo. Está indo através do campo quântico. E assim, nós fazemos parte do campo quântico também. Nós também podemos se comunicar com o campo quântico. E quando a gente consagra a ayahuasca, você sai dessa visão de 3.6 que a gente fala e vai para 12.5 para essa percepção de campo. Então você aumenta a sua percepção. Você aumenta, assim... O normal assim, é 3.6, então. Todos nós somos médiums, né? Médiums, assim, né? Uns dizem que não, mas todos nós somos médiums. Alguns falavam até que hoje, eu digo assim, acho que está mais claro, né? A gente consegue mais racionalizar, mas antes você falava que os médicos tinham comunicações com os espíritos, faziam, que nem o Chico Xavier, fazia psicografia e tudo. Sim. Mas assim, não é só ele que faz isso aí. Todos nós podemos fazer isso aí. Só que quando a gente tem a expansão de consciência, geralmente, né, a gente se conecta com a gente. A gente se conecta com a gente. Aí você se conectando com você começa a ter os teus processos. Você começa a ver situações da tua vida, né? Então, quando eu fui a primeira vez, daí aconteceu, as pessoas começaram a abrir, eu fiquei olhando como era o processo das outras pessoas, de olho aberto, e tem uma frase assim, né, que fala, você enxerga quando está de olhos fechados. Enxerga quando está de olhos fechados, né? É o que ela fala, quando você está orando, rezando, como é que você está? Você está de olho aberto ou olho fechado? Fechado. Então, aí quando você está na medicina da ayahuasca, você fecha o olho, você se concentra em você, aí você se conecta com você. E você se conectando com você no trabalho, você vai fazer um trabalho de autoconhecimento, você vai fazer uma faxina mental, emocional. Você vai se conhecer. E na minha primeira vez eu fiquei curioso, né? Na primeira vez olhando o processo de todo mundo, e até que a condutora da cerimônia, uma xamã, digamos assim, né? Existe um nome também para quem são os condutores, né, de cerimônias, né? Na linha do Santo Daime a gente fala padrinho, o pessoal que tem um centro xamânico, que a gente chama de xamã, e os indígenas a gente chama de pajé, né? O pajé, que é o líder espiritual em si, né? E a moça chegou lá para mim e falou assim, fecha o olho, olha para dentro, fora você já conhece. Olha só. Falou assim, né?
Que interessante. E naquele momento eu entendi como é que funcionava o processo, né? Aí eu fechei o olho e comecei a me conectar comigo e tive vários processos, né? E daí aquela assim, a primeira vez que você conhece a medicina, aí você quer que todo mundo conheça, né? No começo. Você quer chegar em casa, você quer levar tua mãe, você quer levar tua esposa ali, né? Então foi uma experiência muito positiva. Sim, a sim. tua primeira experiência. Eu fui 4 vezes ali em Medianeira, sabe? E depois eu fui recebendo o chamado em si para trabalhar com a medicina mesmo, durante os meus próprios processos, né? Eu indo já na segunda, terceira vez que eu participei de cerimônias ali, existe assim, para a medicina da ayahuasca trabalhar, existem alguns rezos, né, sagrados que a gente chama, e tem o pessoal que fica na frente, na condução da cerimônia em si. E aí vinha para mim assim, teu lugar é ali na frente, teu lugar é ali na frente. E eu não entendia e não também depois eu fui entendendo mais, né? Mas eu não me enxergava assim, sabe? Na condução de uma cerimônia. Não me enxergava, né? E eu sei que daí da quarta cerimônia que eu fui lá, daí também recebi um chamado para mim ir pro Acre. O Acre, né? Aí fui pro Acre, fui fazer um estudo de 10 dias lá na floresta mesmo. Olha só. Fui lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, que você entra Peguei em Cruzeiro do Sul, paramos lá, entrei, não tem estrada, é só barco. Aí pegamos um barco, 8 horas de barco. 8 horas de barco. Fui bem na Serra do Divisor, cara. É bem lá do Acre, lá, divisa com o Peru, lá pra cima, bem na Serra do Divisor. E aí passei 10 dias na floresta lá, fazendo um estudo. Fiz um estudo de Santo Daime, 8 dias. E 2 dias eu fiz um estudo com a aldeia do pessoal dos Puianau. Os indígenas Puianau, consagração. E daí quando eu vinha para casa, né, desse estudo que a gente fez lá, aí tem o padrinho, digamos assim, lá, que é o Solon. Ele pegou e falou para mim, vou te dar um presente, né? Pegou assim, 2 litros de ayahuasca, hein? Me deu, tá, leva para você. Caraca. E daí eu vim, né, falei, nossa, mas agora como é que eu vou tomar 2 litros de ayahuasca? O que eu vou fazer com isso? Né, vou ter que compartilhar com alguém isso daqui, né? Vou ter que compartilhar com alguém. Só que também, assim, eu já tinha o respeito pela medicina e eu pensei, assim, vou ter que procurar conhecimento. Eu tenho que procurar conhecimento, saber trabalhar com essa medicina. E daí, a partir dali que eu procurei o Instituto Shamanic Dream, né? Hoje é um instituto que eu faço parte. Ele está em São Roque, São Paulo. Ali é a matriz dele, né? Digamos assim. E o nome é Shamanic Dream, é o xamanismo para o mundo. E justamente isso, quase em todos os estados do Brasil hoje tem um ministro, né? Eu sou ministro do Instituto Shamanic Dream. Existem 2 formações para se tornar ministro, né? Existe uma formação de 10 dias que tu fica lá, que é a iniciação, que digamos assim, que você faz. Aí depois existe o aprofundamento, né? Ou seja, mais 10 dias também, sim, que é de manhã, tarde e noite, sabe? Estudando. E depois tem o processo de filiação ao Instituto, né? Tem um processo de filiação ao Instituto, que nem eu falei, para se trabalhar com a medicina da ayahuasca, ela é regulamentada, mas exige um CNPJ. Ou eu tenho um CNPJ, ou seja filiado a algum CNPJ, né? E eu sou ministro filiado ao Shamanic Dream, que tem a principal missão do Shamanic Dream, né? É levar a ayahuasca com segurança para o mundo. E a ayahuasca não está só através do Shamanic Dream, não está só em todos os estados, como está em alguns países, né? Até agora, recentemente, um ministro que mora nos Estados Unidos, tem pessoas que têm informado, vão fazer agora a primeira cerimônia lá nos Estados Unidos. Conseguiram reconhecer também, que nem no Brasil, o uso ritualístico lá. E o Instituto Shamanic Dream vai começar a entrar nos Estados Unidos, né? Já está em outros países, no Paraguai tem, na Europa tem alguns países também que eles estão presentes.
E a missão do xamânico é essa: levar a medicina da ayahuasca com respeito E segurança. e seguro. A cerimônia Shamanic Dream é considerada, né, uma das cerimônias mais seguras que se tem no mundo, né? Entendi. E as pessoas vão lá e, naturalmente, eu imagino que existem outras pessoas em volta fazendo indicando como fazer. Como é que funciona o ritual, no caso? Existe um corpo de pessoas junto lá? Existe, Uma equipe? É esse sentido? Digamos assim, tem uns condutor da cerimônia e tem uns apoiadores, né, que a gente chama. Uhum. Pessoas que já têm experiência. Que tem uma certa experiência para acompanhar as pessoas que vão consagrar naquela noite, passar pelos processos dela, né? É que nem eu falei, existem formatos e formatos, né? O Shamanic Dream tem essa preocupação de ter essas pessoas, apoiadores, para auxiliar as pessoas, para elas ficar o mais confortável possível, para elas vivenciar o processo delas. Entendi. E essas experiências, elas são muito individuais, imagino eu. Sim. Cada pessoa vai reagir de uma maneira. Sim. É isso? Sim. Então, se eu for lá, eu posso ter uma experiência mais longa ou mais curta? Como é que funciona, né, nesse sentido ali? Porque você antes falou de primeira dose, né, que você tomou a primeira dose. Até 3 doses no máximo. Até 3 doses. Até 3 doses. Até 3 doses. E tem um intervalo entre elas? Tem. Como é que assim, uma dose... eu estava falando existe graduação da ayahuasca. Né? Existe a ayahuasca de 3x1, 4, 5, 6, 7, até a 10x1. Né? Então, se for participar na semana com uma 6x1, por exemplo, você vai ter que tomar 3 doses na noite. Agora, se você tomar uma 10x1, vai ser 2 doses na noite. Entendi. Seria mais forte, né? Essa dose? É, mais forte. Porque, como eu falei, o feitio da medicina, ela dura de 5 até 35 dias. Caraca. Né? O que é o que eu falo 3x1? 3x1 é uma panela de 100 litros, ela foi enchida, esvaziada, cozida até que a água vai fervendo, ela vai baixando a água, né? Daí ele enche de novo. Daí vai baixando. Então, na terceira vez que você encheu ela ali, já é o primeiro grau da medicina, que é a 3x1, né? E, digamos, uma medicina 10x1 é quando você ferveu, já encheu 10 vezes aquela panela de água e ela baixou até ela ficar consistente, né? Ela ficar naquela consistência lá. E o preparo leva, como você falou, eles levam tempo, então? Leva tempo, até 35 dias que eu falei. Até 35 dias, até 35 dias. E, assim, toda vez que o pessoal está fazendo o feitio, existem rezos, né? Orações durante o feitio. Enquanto está sendo feito o cozimento da medicina, tem pessoas rezando, tem pessoas fazendo inários ali, com tudo ali sempre em cima, tudo uma equipe em cima, né? Hoje aqui, está sendo preparado nesses momentos assim? Algum material? A medicina em si a gente já pega pronta lá do Acre, do Amazonas, lá que tem as casas de feitio. Né? Então não é feito aqui, né? Não, aqui não é feito. Não tem nem como, né? Entendi. Não tem nem como. Tem as casas de feitio lá em cima, né? Entendi. Até tem um projeto de replorestamento em si, porque tá tendo uma procura maior, né? Ah, sim, da planta, naturalmente, né? Uma procura maior, tá tendo até um reflorestamento para que se consiga ter, né? Se manter, atender um número maior de pessoas. E imagino que esteja sendo levada para fora também, né? Naturalmente. Que nem eu falei, o Shamanic Dream, ele tá indo. A planta, no caso, será que ela nasce fora daqui? A gente fala que a ayahuasca é uma medicina biotecnológica, né? Por que ela é biotecnológica? Porque ela tá plantada na terra. E ela se adapta. Ela não é que nem um paracetamol. Eu faço um paracetamol com 500 miligramas. Ele vai ser sempre 500 miligramas ali. A ayahuasca, ela se adapta. Olha só. A ayahuasca, antes da pandemia, era uma ayahuasca. Pós-pandemia era outra. Ela se adaptou conforme a necessidade da humanidade em si, né? E ela é mais cultivada lá em cima, no Peru, no Amazonas, no Acre. Justamente pelo clima, né? Por ser lá. E não que ela não possa ser plantada aqui no Paraná, mas ela não vai ter a mesma força que ela tem numa medicina que tem lá. Entendi. Ela não vai ter, a gente pode até plantar, né? Mas não vai ter a mesma força. Não vai ser o mesmo processo. Certo. A experiência, então, que a gente falou que é individual, pelo que você tem me relatado aqui, percebe-se que o efeito não é algo que vem de fora, né? Porque, pelo que a gente tem falado, é uma abertura de consciência. Então, a ayahuasca, ela prepara você para uma expansão de consciência. Sim.
Então, nesse sentido aqui, quais são os relatos que você já ouviu depois, por exemplo, de melhora? Porque como é algo muito individual, cada pessoa reage de uma maneira, mas assim, na tua experiência, pessoas que te relataram melhoras, ou o que você pode trazer pra gente nesse sentido? Depois de fazer o uso. Sabe o que eu gosto de sempre... Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a gente tá fora do nosso... não consegue racionalizar uma situação, a gente parece que não tem entendimento, né? A pessoa tem um pouco de dificuldade. Então eu gosto sempre de dar um exemplo do filme, pessoal, aquele filme Divertidamente. Tem um e o dois. Sim. Aquilo ilustra praticamente o que é, assim, boa parte do que é o trabalho com a ayahuasca, né? Então, o que acontece? A menininha lá do filme, para quem não assistiu, vou falar um pouco aqui, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai criando a personalidade dela. Né? E daí tem aquelas bolinhas lá, aqueles pontos de energia que vão se somatizando, vai sendo guardado, armazenado, né? E isso acontece com a gente também. A gente fala, que eu falei, o que a gente chama de alma, a gente chama que é a nossa consciência, que é esse campo de energia que a gente também é. A partir do momento que esse campo de energia já não habita mais no nosso corpo, digamos assim, não existe mais vida, né? Entendi. E nesse campo de energia, tudo que a gente passa dia a dia, que a gente vivencia, isso tudo ele é armazenado dentro do nosso corpo, dentro do nosso campo quântico, né? Dentro da nossa consciência. Ele é armazenado. E existem as frequências em harmonia e existem as frequências em desarmonia no nosso corpo. E as frequências que estão em harmonia, que digamos assim, se você está em paz, você está feliz, você está bem, isso aí não vai afetar nada. O problema são as frequências em desarmonia, que a gente sustenta no nosso campo. Frequências de dor e sofrimento, né? Isso aí, digamos assim, é psicossomático, ele vai somatizando no campo da pessoa e chega um ponto que a pessoa já não aguenta mais, tem que procurar ajuda, procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Um exemplo disso seriam os traumas, então, que a pessoa carrega. Os traumas em si, a pessoa acaba carregando. Porque para nós, assim, se você continua sustentando no teu campo, aquela situação, ela continua existindo ainda. Você está alimentando ela? Sim, por exemplo, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade. Se eu ainda continuo sustentando aquela dor da perda, aquela dor, aquilo vai estar dentro de mim ainda. Mas daí, mais para frente, eu posso passar por outra situação. Posso passar por um acidente, posso passar por outras e outras situações, e aquilo tudo vai somatizando na pessoa. Então, o trabalho da medicina é isso que eu não falei. A medicina, ela vai, quando você vai consagrar ela vai escanear o teu corpo e vai abrir uma situação para você. Geralmente, assim, o que é mais trabalhado numa cerimônia hoje, bastante assim, em relação de pai e mãe, que às vezes, né, não tiveram uma vida fácil, ou perda do ente querido, você se conecta. O grande objetivo da ayahuasca justamente é o despertar da consciência. Você entender o que às vezes está no teu inconsciente, que você não está te fazendo mal, você enxergar essas situações que não estão te fazendo bem e ressignificar isso. Né? Uhum. Então, as pessoas ressignificam muita coisa. Entendem que às vezes as coisas aconteceram da forma que é e não tem mais como mudar. Então, se meu pai, há 20 anos, 30, 40 anos atrás, né, não era uma pessoa boa comigo, não adianta sustentar mais aquilo lá. Aquilo já foi, já passou. Então, quando você ressignifica isso, faz essa faxina interna dentro de você, o teu campo fica mais leve. É como se esvaziasse um copo, né? Uhum. Ali no topo das emoções ali, aí você faz aquela faxina, você dá aquela esvaziada. E você acha que a ayahuasca tem esse papel? Tem essa função. O Albert Einstein tem uma frase que diz assim, que eu acho que vale aqui, que é: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, depois dessa expansão, como a gente tratou,
Você nota a diferença? Eu falando agora de você mesmo. Desde a sua primeira vez pro Eliandro daquela primeira vez pro Eliandro de hoje. A gente vai mudando bastante. Tem a gente fala de educação consciencial também, né? Você está percebendo o que você está se conectando com o dia a dia, por que você está sentindo isso, o que você está sustentando dentro de você, né? Uhum. E todo mundo está no aprendizado, está no estudo, digamos assim, né? Por mais que eu esteja ali conduzindo uma cerimônia, não significa que eu também não tenha que me trabalhar, né? Constantemente, então. Constantemente a gente tem que orar e vigiar, tá sempre orando como é que você está se sentindo, por que você está assim, como é que você está reagindo a determinadas situações, né? Também dentro disso aí tem um pouco de estoicismo, né? Sim. O estoicismo é como que você reage a determinadas situações. A ayahuasca te traz isso. Quando você vai aprendendo com essa educação consciencial, você vai aprendendo a reagir de forma diferente a determinadas coisas. Menos impulsivo, mais racional, mais calmo, mais na presença, na clareza. Então há uma melhora. Há uma melhora. No geral da condição do indivíduo. Assim, tanto num processo de cura, dessas frequências que eu falei, dessas frequências de dor e sofrimento que a gente sustenta, inconscientemente, né? Inconscientemente a gente sustenta dores. Mas a partir do momento que você vai limpando esse teu campo, você tem muitos trabalhos de autoconhecimento também. Você conhecer quem que você é, você vai se conhecendo e você vai se lapidando, né? Assim, existem 3 momentos na cerimônia. O primeiro momento, a semana anterior que se passa para vir consagrar a medicina. Aí tem o momento da cerimônia, um dia, né? E tem um momento pós-cerimônia. Pós-cerimônia. Pós-cerimônia, como é que funciona? Você passou uma noite toda numa cerimônia, você teve todos os ensinamentos, você teve tudo aquela cura física, mental, emocional, mas tem o teu trabalho. Tem o teu trabalho de integralizar tudo aquilo que você vivenciou naquela noite. Porque às vezes vai passar uma situação assim, ó, você não está sendo um bom pai, e está te mostrando o porquê que você não está sendo um bom pai. Aí você sai com um compromisso de uma cerimônia de você alinhar aquilo. Alinhar a relação que você tem com o teu filho. Uhum. Por isso que é um trabalho. E digamos assim, tem até aquela fala bíblica, faça a sua parte, né? Você tem que fazer a tua parte. Não tem nada, não tem milagre, né? A medicina vai te mostrar muita coisa. Uma cerimônia é diferente de a gente ir numa consulta de um psicólogo, um psiquiatra, a gente vai lá, a gente conversa e passa as informações, né? A cerimônia da ayahuasca te fala o que não tá certo na tua vida, o que você tá errando. Olha só. Por mais que às vezes a pessoa quer omitir. Não tem como mentir, não tem como mentir. Já teve pessoas que falaram assim, como é que funciona o processo? Porque assim, eu vou no psicólogo, né, falo, minto para ele, vou no psiquiatra, não minto para ele. Não, a ayahuasca não vai, você não vai conseguir mentir. Porque ela vai ler o teu campo. Ela vai saber como é que tá as tuas frequências, o que você está passando, como é que você tá. Ela sabe mais do que você, como que você tá emocionalmente. Ela sabe. E quais são as pessoas que buscam, Eliandro, te procuram para fazer o ritual? Quais são os casos das pessoas que te procuram? A medicina, a gente tem uma frase assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Porque assim, nessa semana anterior também, existe essa preparação de limpar o corpo, tem muitas pessoas que tomam antidepressivos, ansiolíticos, algumas medicações que são incompatíveis com a ayahuasca. Ah, sim. Olha que interessante isso. Incompatíveis, porque ela vai interagir. A ayahuasca interage com as medicações, né? E aí não é recomendável participar de uma semana da ayahuasca. E o Instituto Shamanic Drink, que nem eu falei, ele tem a missão de levar essa medicina com responsabilidade. E nós temos lá o conselho jurídico, né, que tem um estatuto, um amparo, existe um termo de responsabilidade para participar da cerimônia. E temos também
o conselho farmacológico, né? Temos o conselho farmacológico também, que faz esse filtro, né? Então, depois que você passou desse filtro do conselho farmacológico, Olha só. e tem uma coisa assim, existe o desmame das medicações Sim. que a pessoa toma. Eles têm que fazer um desmame da medicação para poder participar de uma cerimônia. Só que isso nós não somos autorizados a fazer. Isso aí a pessoa que está tomando a medicação, tem interesse de participar de uma cerimônia, ela vai ter que conversar com o psiquiatra dela, ou o médico que receitou, para ela fazer o desmame daquela medicação e só depois trabalhar com a medicina da ayahuasca, né? E o público é o público em geral, tá para todo mundo a ayahuasca. Aquela pessoa que quer experimentar, não de forma, digamos assim, à toa, mas aquele cara que quer ter a experiência da ayahuasca. Ele pode ir lá procurar você? Sim, sim. Existe muita diferença, né? Hoje, a gente falou, a ayahuasca saiu da floresta e foi para o mundo, tá ganhando bastante espaço, mas existe diferença de um festival da ayahuasca e uma cerimônia da ayahuasca. Cerimonial para você aprofundar mesmo as suas questões, você se trabalhar durante a noite toda. Tem alguns centros, né, xamânicos que fazem sagrações, mas são festivais, né? Só vai para dançar e eu acho que tá tudo certo. O trabalho do Xamanic Dream é um trabalho mais profundo, mais responsabilidade. E é para todo mundo, a medicina é para todos, né? Só a gente tem que respeitar o protocolo, que eu falei, questão da medicação, né? Até, tipo, um dependente químico tem que estar pelo menos uns 2 dias ali sem usar nenhuma droga antes de participar de uma cerimônia, né? Tem que ter um certo cuidado, tem que ter esse filtro, né? O cigarro também seria uma das que o cara... Digamos, também, pode ser, não se mistura na cerimônia. O ideal seria que ele estivesse limpo no momento da... bom limpar, mas não é tão pesado como, digamos assim, uma maconha, uma cocaína, já que, né? Sim, são drogas mais pesadas. As drogas mais pesadas já tem que esperar um tempo maior ali, né? Mas no geral, se eu quero participar, por exemplo, amanhã de um ritual, amanhã não, vamos jogar mais pra frente. O tempo de preparação varia de pessoa para pessoa? Não. Depende da condição ou ele é fixo? Se a pessoa não estiver tomando nenhuma medicação que seja incompatível com a cerimônia ali, pelo menos uns 3 dias de preparação. Que aí entra aquela questão que você falou da carne, da atividade sexual, que tem que ser reduzida, no caso, parar naquele momento para que seja melhor aproveitado o momento, é isso, né? É que não falei, não misturar as energias. Às vezes você vai trabalhar o teu campo, você vai estar com aquela energia do abate, ou aquela mistura de energia ali, e isso às vezes não vai ser um processo tão bom como poderia ser, né? É otimizar o produto, né? Certeza. Inclusive. Que interessante. E aqui na região, para o pessoal para te procurar, qual que é o teu telefone? Existe um site, alguma coisa que você pode passar pra gente? Então, nós temos o nosso site do Instituto Xamanic Dream também, né? Eu tô lá cadastrado como ministro, né? E não só aqui de Santa Helena, mas como tem outros ministros também que estão trabalhando pelo Brasil inteiro, até em outros países. No Paraná é só você? Desse instituto? No Paraná tem Curitiba, né? Curitiba. Eu sei, tem Foz do Iguaçu, que tem o pessoal, e eu aqui em Santa Helena. Né? Entendi. E aí tem mais Laranjeiras do Sul também, mas não são muitos ainda, né? E no total ali a gente são cerca de 90 ministros ainda. 90 ministros. No Brasil, isso. No Brasil. É recente então, né? O Instituto ele tem uns 15 anos, né? O fundador do Instituto é o Rex Thomas, ou Kabui. Ele é um estudador da física quântica. Trabalha com a física quântica, não, a ayahuasca trabalha com física quântica. Ele trabalha com outras terapias também, né? Ele trabalha com nexus terapia. Trabalha com triângulo sistêmico, que é uma técnica do Egito, que envolve a física quântica. Tem um curso lá que é de 21 dias, consciência além da Matrix, você pensar fora da caixa, né? Você fica 21 dias lá. Um retiro mais assim mesmo, para você. Como um retiro, entendi. Um retiro. Dentro do xamanismo, a ayahuasca não é a única planta medicinal, né?
Existem outras? Você poderia falar disso pra gente? Existem outras plantas mestra, né? Que também se usa também para você ter uma expansão de consciência, mas assim, uma expansão de consciência não necessariamente você tenha que depender de uma planta para você ter uma expansão de consciência, né? Meditação e jejum já é, por exemplo, os monges, eles têm expansão de consciência sem precisar de uma planta, mas através da meditação. Só que aí, no mundo corrido que nós vivemos assim, nós não temos uma prática de meditação que nem tem um monge, né? Porque assim, quando você ingere uma alimentação, o teu corpo fica trabalhando ali de 6 a 8 horas, trabalhando, né? Para digestão. Para digestão. Depois dali, começa o jejum, que digamos assim, que ele começa a eliminar toxinas, né? Não tem aqueles movimentos involuntários do teu corpo. E a partir dali, se você combinar meditação com o jejum, existe, né? Meditação com o jejum, aí você pode ter uma expansão da consciência. Olha só, né? Que interessante isso. E aí, sim, como eu falei, o xamanismo ele também tem outras plantas mestras, né? Por exemplo, o cacau. O cacau também é uma medicina que ela é usada para expandir o chakra cardíaco. Essa frequência do amor na pessoa, a pessoa se abrir para essa frequência e trazer entendimentos. Essas plantas mestras são medicinas ancestrais. Eu digo assim, ancestral porque não tem nada de química nela. Né? Isso que eu falo, a ayahuasca, ela só é composta pelas duas plantas, pelo jagube e pela chacrona. E cacau, por exemplo, cerimônia do cacau, você faz feito com cacau ancestral, que não é aquele cacau, aquele chocolate que a gente compra no mercado, não é às vezes aquele cacau, 100% cacau que a gente compra em alguma loja ali, né? Não é isso, ele é o cacau ancestral mesmo, sem... Porque às vezes as próprias medicinas em si, elas são usadas para viciar as pessoas. Tipo, o cacau, ele é usado para fazer o chocolate, porque tem algumas pessoas viciadas em chocolate. O tabaco também, o ancestral orgânico, ele é usado para cerimônias, né? Mas o tabaco enfraquecido, ele é usado para cigarro, para viciar, né? Viciar as pessoas, né? O tabaco, inclusive, também é uma medicina que alguns povos indígenas, né, usam para a expansão da consciência também, mas aquele tabaco orgânico, né, orgânico, diferente sem nenhuma mistura, nada, eles fazem cerimônias com tabaco, até que chega um ponto que eles expandem a consciência, e expandindo a consciência se comunicam com o campo quântico e trazem as informações, os conhecimentos, né. E o que você poderia relatar de benefícios, no geral, depois da utilização da ayahuasca? A medicina, ela traz bastante... Mais perceptíveis, assim, no curto prazo, digamos assim. Após uma cerimônia, você vai ficar com a medicina uns 15 dias no teu organismo, né? E ela vai restabelecer níveis de serotonina, dopamina, ocitocina, todos esses hormônios que estão relacionados ao teu humor em si, né? Você vai, às vezes, tá mais tranquilo em si. Mas tudo vai depender do teu trabalho pós-cerimônia. Você ir construindo. Que é um trabalho de autoconhecimento, você se lapidar. E as pessoas... Quando você vai numa cerimônia, você vai para se conhecer. Você não vai para olhar a vida das outras pessoas. Você vai olhar para ver como você tá. Aí você vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento, você vai se conhecendo, aí você vai melhorando, você vai ficando menos o quê? Menos ansioso, mais tranquilo, mais na presença, né? Então, vai dormir melhor, né? Mas tudo isso também, que conta muito, não é só participar da cerimônia em si, mas o teu trabalho dia a dia, essa análise, você vendo o que você está se conectando, o que você está sustentando, que frequência que você está sustentando. É aquela coisa que a gente falou, antes de fazer a sua parte, né? Também. Sim, com certeza. Então fica 15 dias, você ainda tem os efeitos. A medicina em si, que eu não falei, nesse terceiro momento da medicina, que é o período que você tem que integralizar aquilo que você teve, um aprendizado durante a noite, né? Ela fica esses 15 dias justamente para te ajudar. Te dar um estado mais
elevado, assim, né? Para você colocar as situações em prática, né? E, Leandro, e a pessoa que, como a gente falou antes, as contraindicações então seriam uso de medicações nootrópicas que agem antidepressivos, né, que têm efeitos mais fortes. Mas tem algum outro tipo de contraindicação que você daria? Por exemplo, se a pessoa passou por um momento muito turbulento agora, está carregada de uma energia e ela quer se livrar daquele pensamento, você contraindicaria esse uso nesse momento específico? Não, para esse caso não, né? Outras contraindicações, digamos assim, se a pessoa tem esquizofrenia, pessoa bipolar, né? Uns casos um pouco mais autismo um pouco mais assim, De um mais nível grave, elevado. um nível mais elevado, né? De autismo, né? Em si. O nível mais leve até que o autismo não tem problema, né? Mas um nível mais elevado já, digamos assim, né? Porque o autismo em si, ele já tem essa comunicação com o campo quântico, né? Então ele fica mais prestando atenção mais numa dimensão que está mais interessante do que aqui, né? Do que a própria. Então por isso que parece que ele não está presente aqui, está presente em outra dimensão. Né? Então, casos mais leves não tem problema nenhum, né? Os casos mais avançados. Então a gente sempre, toda vez que a gente se organiza para fazer uma cerimônia, tem todo esse filtro de todo mundo que tem interesse em participar. Uma conversa, uma entrevista. Ver se a pessoa é bipolar, se a pessoa é esquizofrênica, se a pessoa toma algum tipo de medicação, se a pessoa usa alguma coisa de droga. Né? Então tem que ter tudo esse filtro. Né? Eu estava pensando aqui antes que você falou que o processo de fabricação ela está com duas plantas, né? É uma mistura de duas plantas. Cara, o curioso que eu tô... Como é que será que descobriram isso? A pessoa, eu imagino que isso é de milênios, né? Algo que não é novo. Embora para nós, aqui mais distantes do centro, seja mais distantes lá da região que ela é originária, seja novo. Para aquelas pessoas, pelo que eu li, povos indígenas já usam há muito tempo. Que curioso, o cara combinou lá um cipó com a planta. O que você acha disso aí? O que você pensa sobre isso? Pois é, essa mística. Uma curiosidade, né? E o que traz fala que justamente a gente acreditar que isso vem mesmo do mundo espiritual, né? Porque todo mundo fala, acho que 10 ou 20 vezes mais fácil ganhar na Mega Sena do que você entrar na floresta e fazer a combinação dessas duas plantas e conseguir fazer essa bebida. Isso dá um ar mesmo, como você falou, mais místico, mais espiritual. Existe, assim, pessoal, isso já vem de muito tempo. No Peru, por exemplo, os astecas, os incas, os maias, já faziam uso da ayahuasca. Né? No Peru tem lá a cultura bem forte, até mais forte que no Brasil. Olha só. O pessoal vai para Machu Picchu lá é tipo, em relação a conhecimento lá, é um dos, assim, em relação à ayahuasca lá, então ali é o centro do negócio. O centro do conhecimento lá. Mas tem informação de onde teria sido descoberta, alguma coisa nesse sentido, historicamente, assim? Até essa região, Peru, a Acre, Amazonas e o Egito também. No Egito? No Egito também. Caraca, olha só. O Egito tem uma mística grande lá também, né? Pois é. Não só das pirâmides em si. Curioso que eles estão na mesma linha, né? De meridiano ali. O Egito com o Peru. Que interessante. Até inclusive o Rex Thomas, que é o nosso mentor, ele faz uma viagem anual para o Egito, né? Ele tem essa técnica triângulo sistêmico que trabalha com o campo quântico, que justamente fala que as pirâmides estão no ponto central da energização da Terra. Olha só que interessante. E ele desenvolveu uma técnica através dessas viagens, né? Conhecimento que ele teve lá. E faz sentido, porque uma vez eu li que as pirâmides elas estariam alinhadas com o Peru, principalmente nas construções antigas dos Incas, dos Maias, não me lembro exatamente, mas eu acho que são. E existe realmente, se você pegar no Google Earth e aproximar lá e colocar uma linha de meridiano, você vai ver que elas estão na mesma linha. Isso, mais uma vez, dá mais esse ar de místico para toda essa questão, né? Mais de espiritualidade. A gente falar assim, 10 anos atrás, assim, para nós era muita mística em relação a campo quântico, essas energias que a gente falava, né? Uhum. Mas hoje você vê
tem um canal no YouTube lá, o Paranormal, lá tem mais de 700 mil pessoas, né? Então, digamos assim, o que fala de espiritualidade hoje está cada vez mais presente Olha na só, nossa vida, né? as pessoas estão voltando, buscando cada vez para... mais e buscando e cada vez mais presente. Como eu falei, até a gente mesmo se comunica com o próprio campo dia a dia, mandando mensagem de celular, escutando um rádio, acessando um site Sem na perceber, internet. né? A gente está se comunicando ali, né? Mas o que a gente às vezes não deixa de fazer, que está vindo, é se conectar com a gente mesmo. Se conectar com a gente mesmo. Olhar para dentro. Olhar para dentro. A gente faz parte do campo e a glândula pineal é a nossa antena de comunicação com o campo. E é através disso que a gente consegue se conectar com o campo, com nós mesmos, ter os aprendizados. Uhum. E a ayahuasca é uma medicina, é uma das plantas, né? Que nos auxilia nessa expansão do nosso campo sensorial, para a gente ter essas percepções. E isso que é interessante, ela vem de forma a agregar Sim. uma percepção própria, interna, que a pessoa vai também desenvolver. outra coisa assim, tudo que tem na ayahuasca tem dentro do teu corpo. Você pode participar de uma cerimônia hoje, daqui uma semana fazer um exame antidoping, não vai dar nada. Olha só. Não vai dar nada. A substância que tem nela tem no teu corpo. Ou seja, é realmente aquilo que a gente falou, não é nada externo. Ela proporciona uma liberação de algo que já está ali. Sim. O corpo, ele não libera o DMT, né? Ele libera só quando a pessoa nasce ou quando a pessoa morre. E daí você tem a expansão. Então, não é natural, o corpo não libera. E aí, a ayahuasca, você ingere o DMT, né? Ingere o DMT, aí dilata a tua pineal, aí você tem acesso ao campo. Como se fosse uma chave, né? Para o acesso a um... Sim, abre portais, digamos assim, né? Portais, é realmente portais, essa palavra que eu busquei. Conexão. Portais. Bom, que interessante, Leandro. E você poderia fazer um convite para as pessoas te procurarem, para conversar, para saber mais sobre esse caso? Elas podem encontrar no site o teu contato lá? No site tem o contato, né? Acho que vamos deixar aqui também o meu contato. Uhum. A gente coloca o telefone depois. Que nem eu falei, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, então a gente tem que conversar com cada um que tem um interesse em participar da cerimônia, não é simplesmente querer ir, ver se a pessoa tem condições de participar, para se fazer um processo seguro. Mas se a pessoa que está assistindo a gente tem interesse, ela pode te procurar, então pode conversar comigo, daí eu vou perguntar para ela se ela tem algum problema de saúde, né? Se toma alguma medicação, vamos fazer esse filtro e preparar ela para ela poder participar de uma cerimônia. Para poder passar participar. As orientações, tudo, né? Então, muito obrigado, Leandro, pela tua participação. Eu acho que foi uma conversa muito interessante. Inclusive, você falou coisas que eu já imaginava, mas que agora eu tô, inclusive, chocado aqui com essa questão mais espiritual da ayahuasca, né? Porque às vezes quem tá lá assistindo a gente não tem noção do que é isso. Mas é muito mais espiritualidade, muito mais conexão consigo mesmo do que eu imaginava. Sim. Queria agradecer você pela participação e deixar o espaço para sempre que você quiser voltar ao programa para falar mais sobre a ayahuasca, inclusive, para fazer convites, alguma coisa nesse sentido, gostaria de deixar essa porta aberta para você.